Continuando nossas aulas de construção e análise de algoritmos, vamos terminar os exercícios da aula passada. Exercício 25.j. Uma fórmula booleana φ é uma tautologia se tφ é verdade para toda atribuição de valores verdadeiro ou falso às variáveis da fórmula. Mostra que o problema de decidir se uma certa fórmula booleana é uma tautologia é um problema CoNP. Vamos relembrar aqui o que é o problema SAT, que é da classe NP. Dada uma fórmula booleana, o SAT, né, existe uma atribuição que satisfaz a fórmula? O problema de tautologia é diferente. A pergunta é, toda atribuição satisfaz a fórmula ou existe uma atribuição que não satisfaz a fórmula, mas aí a resposta não para isso, né, seria sim para tautologia. Ou seja, sim para tautologia significa que não existe uma atribuição que não satisfaz a fórmula. Ou seja, não existe uma atribuição que satisfaz a negação da fórmula. Resumindo, o sim de tautologia para a fórmula lógica é o não de SAT para a negação da fórmula. A fórmula com não, né? Não a fórmula, né? Ok? O operador não da lógica, né? Sentencial. O SAT é um problema da classe NP, isso quer dizer que tautologia é um problema da classe CoNP. Os dois são problemas de decisão, né? O SAT tem verificador polinomial, tautologia é da classe CoNP. Porque o que seria um verificador polinomial para ser negativo, né? Certo? Dada uma instância de tautologia, como é que eu mostraria que essa instância, que é uma fórmula, é uma instância negativa? Se eu responder não, é apresentar uma atribuição de valores, né, que faz a fórmula ser falsa, ou seja, faz a negação ser verdadeira. Ok? Então é isso. A tautologia está em CoNP. Exercício 25.k. Prove que P está contido em CoNP. Vamos lá, vamos relembrar. O que é a classe P? Os problemas de decisão, os quais nós podemos decidir rapidamente se uma instância é positiva, sim, ou negativa, não. Ok? Então, a classe P, ele resolve o problema, dá para decidir pelo sim ou pelo não, se ela é uma instância positiva ou não. Positiva ou negativa. E o que é a classe NP? Nós podemos reconhecer rapidamente instâncias positivas, né? As que dão resposta sim. Se for fornecida uma informação extra, que é o certificado para sim. O que é a classe CoNP? Nós podemos reconhecer rapidamente, ou seja, em tempo polinomial, né, instâncias negativas, as que dão resposta não. Se for fornecida uma informação extra, um certificado, que é um certificado para não. Se sabemos resolver um problema completamente, sabemos verificar tanto para sim, NP, quanto para não, CoNP. Basta praticamente ignorar a informação extra, que é o certificado. Certo? A gente simplesmente resolve o problema e a resposta que der, a gente diz sim ou não. Okay? Então, P resolve. NP é só verificar para sim, CoNP é só verificar para não. Se ele é P, a gente consegue verificar para sim e para não. Basta resolver o problema, né? Perfeito. Prove que se NP é diferente de CoNP, então P é diferente de NP. Como é que a gente prova isso? Né? NP é diferente de CoNP, então P é diferente de NP. Vamos provar a contrapositiva, ou seja, se P é igual a NP, então NP é igual a CoNP. Vamos provar isso. Dado um problema A, o problema menos A, vamos definir aqui o problema menos A. Dado um problema A, o que é o problema menos A? O problema menos A, ele pede sim quando A pede não. E o menos A pede não quando A pede sim. Ou seja, digamos, o problema A seja o seguinte, existe um caminho de A para B? E o problema menos A seria, não existe um caminho de A para B? Certo? O não do A é sim no menos A, o sim no A é não no menos A. Logo, se A está em NP, então menos A está em CoNP. Né? E se A está em CoNP, então menos A está em NP. Por quê? Porque se o A está em NP, ele tem um certificado para sim. E esse sim no menos A é não. O certificado para o sim do A é um certificado para não do menos A. Então está em CoNP, que pede certificados para não. Se o A está em CoNP, quer dizer que a gente consegue resolver certificados para não.
O certificado para não do A é certificado para sim do menos A. Então, o menos A está em NP. Ok, então vamos lá, contrapositiva. Suponha que P é igual a NP. A gente quer provar que NP vai ser igual a NP. Logo, todo problema em A, todo problema A de NP está em P. Ou seja, é fácil de resolver, tem um algoritmo de tempo polinomial. Todo problema em NP tem um algoritmo de tempo polinomial. Para todo problema B em coNP, nós vimos que o menos B está em NP. E como eu estou assumindo que o P é igual a NP, então o menos B está em P também. Como o problema menos B é fácil de resolver, né? Tem polinomial, porque o menos B está em NP, então o menos B está em P, né? Então o menos B é fácil de resolver, o problema B também é fácil de resolver. A gente chama o menos B, se ele der sim, a gente responde não, se ele der não, a gente responde sim no B. Então eu consigo resolver facilmente o B, porque o menos B é fácil. Ou seja, o B também está em P. Eu peguei um problema qualquer da classe com NP, B, né? Então, como eu provei que o B está em P, isso quer dizer que coNP é igual a P. Porque a gente sabe que o P está em coNP. E o coNP agora está em P, se o P for igual a NP, então coNP é igual a P, que é igual a NP. Ok? Provamos que a gente queria. Que NP é igual a coNP. Perfeito. Esse aqui não é mais de teoria dos grafos. Vamos ver o 25.n. Mostra que se um problema P1 se reduz a um problema P2 e P2 se reduz a P3, então P1 se reduz a P3. Vamos lá. Eu já argumentei isso em outro problema, mais rapidamente. Vamos tentar falar agora de um jeito um pouco mais formal. Basicamente, eu quero dizer o seguinte, prove que se A se reduz a B em tempo polinomial, né, e B se reduz a C em tempo polinomial, isso implica que A se reduz, né, A se reduz a C. Quando eu digo se reduz, eu estou subentendendo que se reduz em tempo polinomial, tá? A se reduz a B e B se reduz a C, implica que A se reduz a C. Um problema A de decisão, um problema B de decisão, tá? O que significa A se reduz a C em tempo polinomial? Quer dizer que existe uma função de redução polinomial, de tempo polinomial, a função vou chamar de R1, que transforma em tempo polinomial toda instância IA do problema A em uma instância IB do problema B. Mas não é uma transformação qualquer. Tem que valer o seguinte: IA é sim no problema A, se só se, e B é sim em B. Ou seja, IA é sim em A, e B é sim em B, IA é não em A, e B é não em B. Tá? A mesma coisa, B se reduz a C em tempo polinomial. Existe uma redução R2, polinomial, que transforma toda instância IB de B em uma instância IC de C, do problema C, de modo que se IB é sim no problema B, isso se só se, e C é uma instância sim do problema C. Tá? Aplicando a função composta de R1 com R2, nós teremos uma função que transforma em tempo polinomial, pois composição de polinômios gera polinômios, transforma em tempo polinomial toda instância IA de A em uma instância IC de C. Por quê? Eu pego de A, vira IB, usando R1, e aplica o R2 no IB, IB vai virar IC. Então, de A para IB, de IB para IC, a função composta, R1 e R2. Né? Ok? De modo que vale tanto isso quanto isso. Então, IA é sim em A, se só se B é sim em B, e B é sim em B, se só se C é sim em C. Quer dizer que IA é sim em A, se só se e C é sim em C. Né? Nós teremos isso aqui, ó. IA é sim em A, se só se e C é sim em C. Então, nós temos uma função de redução polinomial, né? Então, A se reduz polinomialmente a C. Ou seja, aqui eu chamei P1 de A, P2 de B, P3 de C. É a mesma ideia, né? São problemas de decisão. Ok, o último slide de exercícios, vamos lá. Suponho que P e Π' são problemas de decisão sobre o mesmo conjunto de instâncias e que Πi é sim, se somente se Π'I é não. Aquela ideia do problema menos A, lembra? Aqui é o problema A e o problema menos A. O Π é um problema e o Π' seria a negação. Né? Quando o Π é sim, o Π' é não.
e vice-versa. Mostra que π é NP completo, se somente se π' é coNP completo. Essa definição a gente não deu, mas dá para definir aqui agora. O que significa coNP completo? Um problema é coNP completo, se está em coNP, tem que ser da classe coNP. E, além disso, todo problema de decisão, claro, todo problema da classe coNP se reduz a ele. Ok? Vamos lá, como é que a gente resolveria esse problema? Vamos pensar aqui no problema B. Vamos pensar que o B é NP completo. B é NP completo. O B vai ser o π. O π' vai ser o menos B, né? Se o B é NP completo, isso implica que B é NP e para todo problema A da classe NP, A se reduz polinomialmente a B. Essa primeira linha aqui é a definição de NP completo. O que é um problema NP completo? Está na classe NP e todo problema da classe NP, todo problema A da classe NP se reduz a B. Isso significa, nós já vimos no exercício anterior, que se B está em NP, menos B está em coNP. Então, menos B está em coNP, e para todo problema A de NP, menos A se reduz polinomialmente a menos B. Por que isso? Se o A se reduz a B, quando o A dá a resposta sim, aqui dá sim, aqui é não, aqui é não. Se o A dá sim, o menos A é não. Se o B dá sim, o menos B é não. Então, não e não. Se o A dá não, o B dá não. Então, menos A dá sim, menos B dá sim. Sim é sim, não é não. Então, menos A se reduz polinomialmente a menos B. Agora, reescrevendo esse para todo, nós temos que menos B é coNP completo. E para todo problema x de coNP, porque se o A está em NP, o menos A está em coNP. Então, eu troquei o menos A por x. Então, todo problema x de coNP, x, que é o menos A, se reduz a menos B. Isso é a definição de coNP completo, que acabamos de falar aqui. Menos B é coNP completo. Ele está na classe coNP e todo problema da classe coNP se reduz a ele. Ok? Então, está aprovado. Mostra que o problema de decidir se uma fórmula booleana é uma tautologia é coNP completo. É basicamente o exercício 25J, que prova que está em coNP, com 25O. Já que o tautologia tem a ver com SAT, o SAT é NP completo, então tautologia é coNP completo. Exercício 25, o quê? Suponha que algo é um algoritmo polinomial para satisfatibilidade. Descreva um algoritmo polinomial ALG que receba uma fórmula booleana φ e devolve uma atribuição de valores verdadeiro ou falso às variáveis, tal que a fórmula seja verdadeira. O ALG' é um problema que resolve o problema, um algoritmo, quer dizer, polinomial, que resolve o problema de decisão. Eu quero formar um algoritmo ALG que devolve a atribuição. Ele não responde só sim ou não. É um problema de busca. ALG', decisão, algoritmo para resolver o problema de decisão. ALG é um algoritmo para resolver o problema de busca, encontrar os valores verdadeiro ou falso que dá tudo verdadeiro. Como é que seria esse algoritmo? Vamos lá. Aqui uma ideia para vocês, né? Não precisa ser assim, mas funciona bem. Vamos lá. O algoritmo ALG vai retornar os valores verdadeiro ou falso. Vai receber uma fórmula lógica φ. Vou chamar de φ assim. Se ALG' φ for falso, então se a fórmula original eu aplicar o algoritmo que resolve o problema de decisão e der falso, a fórmula não é satisfatível, não tem como satisfazer, a gente só retorna isso. Fórmula insatisfatível, ok? Não dá para devolver uma atribuição de valores de falso que dão certo, porque ela não tem como dar certo. Certo? Mas se cair aqui na linha 2, quer dizer que é possível satisfazer essa fórmula. Ela é satisfatível. Agora, uma vez que é satisfatível, vamos dizer qual é a atribuição, os valores V ou F que dão certo. Para cada variável x, y, faça o seguinte. Vamos transformar filinha, criar uma fórmula filinha, que é o φ. E acrescentar a cláusula xi e cláusula xi. Uma cláusula só com um valor, que é o valor, um literal só, que é o xi. Certo? E agora aplicamos o algoritmo de decisão. Se algo' filinha for verdadeiro, ou seja, é satisfativa essa fórmula nova, filinha, isso quer dizer o quê? Que o xi pode ser verdadeiro. Porque para φ, a fórmula φ original com e, se aqui é o operador AND, né? E uma cláusula com um literal só xi, se isso aqui é verdade, é satisfatível, quer dizer que o xi tem que ser verdadeiro.
Se eu aplicar o algoritmo com esse filinha e der ok, quer dizer que o xi ele pode ser verdadeiro. Dá para satisfazer a fórmula toda com xi sendo verdadeiro. A gente atribui xi verdadeiro. Vai fazer parte da atribuição, né? E a cláusula φi vira φi, a cláusula φi recebe φi e a cláusula xi. A cláusula original vai receber o filinha, né? Eu podia ter escrito aqui filinho, mas eu achei melhor repetir. Φi recebe o φi e o AND, operador AND lógico, cláusula xi. Para garantir que o xi vai ser verdadeiro, que eu estou já colocando verdadeiro aqui no xi. Se não, se ao fazer o xi verdadeiro, né, obrigar o xi a aparecer aqui, não fica satisfatível, então ele tem que ser falso. Então o xi vai receber falso e eu vou acrescentar, eu vou fazer a cláusula original virar ela mesma com a cláusula não xi, a negação. Para quê? Para obrigar que agora o xi seja falso. A gente vai fazendo isso. Como a gente sabe que ela é satisfatível, e aqui a gente vai sempre deixando prosseguir quando fica satisfatível, se der para satisfazer aqui, faz isso, se não, faz o oposto, nós vamos obter assim uma atribuição VOF às variáveis. Perfeito? Prove que o problema de sistemas lineares 01 é NP completo. Ok, nós já vimos que esse problema de sistemas lineares, né, antes. Nós já vimos que SAT é NP completo, é o teorema famoso de Cook-Levin, o primeiro problema provado ser NP completo usando a definição original. E SAT, nós já vimos que se reduz polinomialmente a sistemas lineares. Foi uma aula passada, né? O que falta provar para os sistemas lineares ser NP completo? Bem, ele tem um problema NP completo que se reduz a ele. Está aqui provando que o problema SAT é NP completo. Então, falta provar que sistemas lineares é um problema NP. E isso é fácil. Geralmente, o mais difícil é provar a redução. Mas a redução já provamos antes, numa aula anterior. Então, já vamos assumir aqui, não vamos provar de novo. O que é que falta provar? Que sistemas lineares estão na classe NP. Isso sempre é fácil de fazer. Vamos relembrar aqui como é que é o problema, sistemas lineares. Dada uma matriz A, M linhas e N colunas, e um vetor B, M linhas e uma coluna, existe um vetor X, N linhas por uma coluna, com valores 0 e 1, só o X, por isso que é sistemas lineares 0 e 1, tal que AX é maior ou igual a B. Então, AM por N, o X é N por 1, M por N por 1, vai ficar M por 1, que é o B. Né? Então, a gente vai comparar os elementos de AX, que vai dar nas dimensões de B. Ok. Se a resposta for sim, existe um vetor tal que funciona isso, o x é 0, 1, o que, que a gente tem que fazer? Né? Qual é, se a resposta fosse sim, o que, que a gente teria que fazer para justificar, para provar que está certo? Apresenta os valores de x. Então, o certificado é o valor, é o vetor x. Aqui, testa esses valores de x e vê que dá certo. Eu faria A vezes esse vetor, valor, multiplicação de matrizes. Aí eu comparo valor a valor e vejo que dá maior ou igual a B. Funciona. Então, o certificado é um vetor de x, um vetor x, quer dizer. Verificação. O vetor x é uma matriz n por 1. É a primeira verificação. Isso é fácil de fazer. Os valores de x são valores 0, 1. Tem que ser também, tem que ser 0, 1. Além disso, eu tenho que fazer a multiplicação A vezes x é maior ou igual a B. Verificar. Essa é a verificação. Essa verificação é polinomial. A primeira, o percorrer o vetor x, tempo O de n, para ver se ele é n por 1. Depois, multiplicar AX, né? A vezes x, eu tenho que fazer isso. E depois comparar AX é maior ou igual a B. Então, eu percorro, já vejo se é n por 1 e já vejo se os valores são 0, 1. E depois, essa última, eu tenho que fazer a multiplicação, que é m vezes n, é bem fácil. E depois, verificar, vai ser o número de elementos lá do vetor x, é ordem de m. Perfeito? É polinomial fazer isso. Então, sistemas lineares 0, 1 é NP. Como o SAT se reduz para ele, o SAT é NP completo, está provado que sistemas lineares 0, 1 é NP completo, que é o que eu quero provar, né? Mostre que o caminho hamiltoniano, problema, né, é NP completo. Caminho hamiltoniano, problema de decisão. Dado um grafo, existe um caminho hamiltoniano, o caminho começa num vértice, termina em outro, passando por todos os demais vértices. Já vimos que caminho hamiltoniano se reduz polinomialmente a SAT, né?
Mas para provar que caminho hamiltoniano é NP completo, devemos provar o contrário, que SAT ou outro problema NP completo se reduz a caminho hamiltoniano. A prova que SAT se reduz polinomialmente a caminho hamiltoniano não é tão simples, eu vou mostrar em outra aula. É uma demonstração mais sofisticada, tá bom? Então vou deixar em aberto esse problema. E o último exercício mostra que o problema de encontrar um ciclo de comprimento máximo é NP completo. Um ciclo dentro de um grafo, começa num vértice, passa por alguns vértices sem repetir e termina no mesmo vértice. O ciclo máximo é NP completo. Aqui tem um probleminha, né? Porque aqui é um problema de encontrar um ciclo de comprimento máximo. Bem, máximo teria que ser um problema de otimização, ou encontrar é um problema de busca, né? Então não pode ser NP completo, aqui está errado. Para ser NP difícil, tá? Então aqui é um pequeno errinho. Nós que o problema de encontrar um ciclo de comprimento máximo é NP difícil. Não pode ser NP completo, porque esse problema não é de decisão. Então vamos lá, enunciado errado, NP difícil ao invés de NP completo, pois não é problema de decisão. NP difícil, qual é a definição? Existência de um algoritmo de tempo polinomial implicaria que P igual a NP. Essa é a definição de NP difícil. Suponha que existe um algoritmo polinomial para encontrar um ciclo de comprimento máximo em um grafo. Se o ciclo de tamanho máximo retornado pelo algoritmo tiver tamanho n, onde n é o número de vértices do grafo, então o grafo tem ciclo hamiltoniano. A resposta seria sim. Ok? Então, pega um grafo qualquer, aplica um suposto algoritmo polinomial que encontra um ciclo de comprimento máximo. Se a resposta, o tamanho desse ciclo de comprimento máximo for n, quer dizer o quê? Que passa por todos os vértices do grafo, esse ciclo. Ou seja, quer dizer que o grafo tem um ciclo hamiltoniano. Então, a resposta seria sim para o problema de decisão do ciclo hamiltoniano. Se o ciclo de comprimento máximo do grafo não for tamanho n, for menor do que n, quer dizer que o grafo não tem um ciclo hamiltoniano, porque o ciclo hamiltoniano, se existir, é o maior ciclo de um grafo, né? Então, eu estaria respondendo não para o problema do ciclo hamiltoniano. Esse algoritmo, então, de encontrar um ciclo de comprimento máximo, poderia ser usado para decidir em tempo polinomial o problema de decisão do ciclo hamiltoniano, o que é um problema NP completo. Isso provaria que P é igual a NP. Por quê? Porque eu estaria usando um algoritmo polinomial para decidir um problema ciclo hamiltoniano que é NP completo. E resolver polinomialmente o problema NP completo prova que P é igual a NP. Então, se existe um algoritmo polinomial para esse problema de otimização, de maximização do ciclo máximo, né, provaria que P é igual a NP. Isso quer dizer que esse problema ele é NP difícil. Perfeito? É isso. Acabamos aqui os exercícios. Próximas aulas vamos ver algumas reduções um pouco mais sofisticadas. Até lá.